Hoje com um especialista em agricultura regenerativa, doutorando em bioinsumos, o Eric Duarte. Bom dia, Eric. Bom dia, Otávio, de todos aí do canal Terra Viva. É um prazer, uma satisfação falar com vocês, Otávio. Bom, eu posso tentar pensar aqui sobre o conceito, agricultura regenerativa. Agora, eu queria que você me passasse aí qual é o conceito básico do que é agricultura regenerativa, porque eu imagino aqui algumas coisas. Você cuidar bem do solo, você usar bioinsumos, você usar racionalmente água. Eu acho que é um conjunto de coisas, mas deve ter uma definição mais acertada para tudo isso que eu estou divagando aqui. Então, primeiro, o que é agricultura regenerativa? Perfeito, Davi. A agricultura regenerativa, nós trabalhamos então com todo o manejo, né, de pragas, de doenças e diversos cultivos. Não importa se é soja, se é cana, se é milho. Então, é possível você trabalhar com toda a parte de manejo integrado, né, de pragas e doenças e principalmente também em caso de plantas daninhas. Isso de uma forma mais sustentável, que é a utilização dos produtos fitossanitários, produtos químicos, que é o que nos trouxe até aqui, é importante dizer isso, né? Os produtos químicos jamais podem sair da agricultura, seja brasileira e até mundial, é importante, né? Inclusive o Brasil é um dos países mais rigorosos com relação a registro, né? A regulamentação, então estão todos os produtos seguros. E o que entra nessa parte regenerativa são produtos biológicos ou hoje mais conhecidos como bioinsumos, porque o biológico não trata só de fungos e bactérias, né? Mas trata também da parte de extrato de plantas e diversas outras possibilidades. Então, isso faz com que nós temos todo esse aglomerado de produtos de forma regenerativa que possa colaborar com os produtos tradicionais, né? Os produtos chamados produtos químicos. Duas coisas. Primeiro, você falou uma coisa muito importante. Ontem mesmo eu estava conversando sobre amendoim e a gente também estava falando sobre isso, da importância de se saber e ter noção de que o Brasil tem um dos melhores controles para os pesticidas do mundo, do mundo. Muita gente nos critica, mas não pensa que nós conseguimos produzir 2 e às vezes 3 safras. No milho nós estamos indo para a terceira, né? O safrinha já virou segunda safra e já tem uma terceira que acontece, já começa a acontecer no Nordeste brasileiro. Então, claro que você vai utilizar muito mais pesticidas, né? E assim como insumos para abastecer a terra. Então, eu acho que, e a gente bate muito nessa tecla, e ontem estou falando do meu convidado sobre o amendoim que falou a mesma coisa. É importante fixar isso na cabeça e na memória das pessoas, né? Porque tem muita gente por aí no mundo que é grande produtor de alimentos também, compete com o Brasil, inclusive, em vários segmentos, e que não segue tão a rigor essa legislação, não. Não vou nem falar da agricultura, um vizinho nosso aqui embaixo, a própria Argentina, mas podemos falar também da pecuária, carne americana, carne europeia, usa hormônio. No Brasil é proibido o uso de hormônio na produção de proteína animal. Então, esse conceito precisa ser melhor difundido, né? Perfeitamente, muito bem lembrado. Nós temos um início no Brasil de legislação de 3 anos para você iniciar os trabalhos, a gente chama de RET, e um produto para ser lançado no Brasil, até mesmo os biológicos, pode chegar até 8 a 10 anos. Isso de pesquisa, de resultados, de eficiência. Então, toda a parte agronômica, né, ambiental, é analisada pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Ambiente, pela Anvisa, e essa legislação é muito rigorosa. Isso faz com que a segurança do produto que está a campo, para a mesa do consumidor, que é o mais importante, é um produto totalmente como fosse natural. É um produto onde não tem resíduo de nenhum tipo de produto, seja ele químico ou biológico, na mesa do consumidor, né, que é o principal fator de tudo isso. Outra coisa importante que você falou também na sua primeira resposta foi a questão de que nós começamos usando apenas combate químico, né? E agora nós já estamos utilizando bioinsumos, biotecnologia e num crescente cada vez maior. O Brasil é um dos que mais utilizam a biotecnologia e bioinsumos e um dos que mais crescem na utilização desses meios. Mas é importante lembrar que a substituição tem que ser gradual, né? Nós ainda precisamos dos defensivos químicos. Perfeitamente, Otávio. Hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, aqui na Andermatt, um foco, né, de associação, ou seja, trabalhando fortemente com os produtos fitossanitários, produtos químicos,
associado a esses produtos bioinsumos, a esses produtos biológicos. Qual é o objetivo fundamental? Para que a cultura, seja ela de soja, de milho, de café ou qualquer outra cultura, mantenha o seu potencial produtivo. Às vezes a gente vê um folder, né, um panfleto dizendo assim, o meu produto aumentou de 2 a 3 sacos por hectare. Na verdade, o produto aplicado, né, de bioinsumos, seja da Andermatt ou de outra empresa, fez com que o patamar de potencial produtivo se mantesse. Porque o pesquisador geneticamente dos materiais, vou colocar aqui o exemplo de soja, né? Uhum. O material do potencial genético da soja no Brasil hoje é de 240 sacas por hectare. Né? O colega que foi vencedor do concurso SESB, né, produziu 145 sacas por hectare. Ou seja, o que nós podemos fazer aplicando, colocando esses produtos bioinsumo associados aos produtos tradicionais para que mantenham o potencial produtivo. Nós estamos falando de uma média no Brasil de 60 sacas por hectare. Nós temos um caminho longo ainda a percorrer para chegar no potencial genético dos materiais, seja de soja como exemplo, mas seja de outras culturas. Né? Olha que dado interessante que você deu. Nós temos uma média de 60 sacas por hectare no Brasil. Quem venceu o último desafio do SESB aí produziu 164 e nós estamos muito aquém das 240 sacas que nós podemos produzir. Uma coisa que muita gente confunde é a utilização da biotecnologia e de bioinsumos na agricultura de grande porte com produção orgânica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque muita gente questiona. Muita gente fala em produzir só orgânicos, mas seria impossível alimentar a humanidade só com orgânicos. Os bioinsumos são naturais, são controles naturais, mas que entram numa linha já de larga escala. Perfeitamente. O produto bioinsumo ele pode ser utilizado na agricultura orgânica, que é um nicho de mercado, né? Você tem outros valores, mas você precisa controlar esse ambiente, seja ele em estufa ou outro ambiente controlado, devido à quantidade de pragas e doenças que nós temos no Brasil. E os bioinsumos também são usados nas grandes culturas. Né? Soja, milho, cana-de-açúcar, café, são as grandes culturas, algodão, né? Que são super importantes para esse manejo de controle dessas pragas, doenças e até mesmo de plantas daninhas. Nós devemos avançar no Brasil nos próximos anos aí com também os bioherbicidas, que aí será também um novo patamar. Então é super importante, o bioinsumos ele se encaixa perfeitamente, tanto na cultura, nas culturas orgânicas, quanto nas culturas tradicionais que são produzidas no Brasil. A cultura tradicional é a produção em larga escala, a cultura orgânica, como você bem disse, é um nicho de mercado. Uma pergunta, já existe alguma cultura que pode ser controlada totalmente por bioinsumos, biotecnologia? Ou eu posso até melhorar a minha pergunta. Qual cultura estaria mais próxima de conseguir essa isenção da utilização dos produtos químicos? Estaria mais próxima de só utilizar bioinsumos, biofertilizantes, etc. e tal? Perfeito. Os trabalhos muito bem avançados, inclusive a Andermatt e as universidades têm bastante avanço com relação a essas pesquisas, né? A cultura de trigo, Otávio, a cultura de soja, nós temos possibilidades hoje já do controle, principalmente de pragas, né? Dessas duas culturas. Se a gente hoje não tivesse, por exemplo, o uso, né, de 100% dos produtos químicos, há a possibilidade de você substituir por alguma razão, seja de legislação, seja por falta de produto, né? Nós temos várias moléculas que estão perdendo, né, o registro no Brasil, assim, em outros países, e nós estamos substituindo por outras moléculas de bioinsumos, de biológico nesse momento. Então, para o controle de pragas, isso é possível hoje na cultura de trigo, na cultura de soja. Para doenças, para manchas foliares, que a gente chama, também é possível hoje. A ferrugem ainda estão em análise novos produtos para que possa ter no futuro essa substituição. De novo, a associação é super importante, é que em algum momento até aquela indústria, né, do produto tradicional, ela mesma percebe que é importante associar os bioinsumos para também manter o seu produto mais tempo no mercado e até uma garantia devido às resistências que a cada dia aparecem no nosso país. Né? Você citou mais um ponto importante aí, porque eu não sei o porte da sua empresa, se é uma empresa de grande, médio ou pequeno porte, se é uma multinacional, se é uma empresa brasileira, mas ela trabalha no desenvolvimento dessas tecnologias. E é importante lembrar que até as grandes, as gigantes aí, que eu não preciso citar nome, que todo mundo conhece, essas gigantes também já estão com linhas de pesquisa e de produção para bioinsumo utilizando biotecnologia. Ou seja, o futuro vai chegar mais próximo do que as pessoas imaginam.
Perfeito, Otávio. Só a Andermatt, você me deu a oportunidade aqui. A Andermatt é uma empresa suíça e hoje também está instalada no Brasil e tem vários outros países que a Andermatt também está, né? Mas a sua sede é na Suíça. É uma empresa que tem registro aí, foi a primeira empresa a ter registro em 1987 de produtos bioinsumos na Europa. E a Andermatt está muito avançado. Recentemente, agora no Brasil, nós já estamos com 23 protocolos de produtos, né, para fazer essas substituições a pequeno, né, médio e a longo prazo dos produtos. Tá. Quando a gente fala substituição, o mercado dá um impacto, né? Mas será que o Eric está dizendo que vai substituir? Não, é porque às vezes a própria legislação, né, Otávio, exige que isso seja feito. Então é importante que a pesquisa esteja mais avançada na questão de substituição. Uma outra questão, nós estamos aí com vários problemas de adversidades climáticas. Temos uma teoria de aquecimento global no mundo, tem a corrente do pró e a corrente do contra, né? Mas não vamos discutir isso aqui, mas a verdade é que a gente está tendo aí El Niño com mais intensidade, por exemplo, agora, tivemos 3 anos seguidos de La Niña, né? Isso provoca você deixa de ter o ciclo normal, que é um ano um ano outro. E isso provoca uma mudança climática com consequências graves em diversas regiões. Estou falando do El Niño aqui, nas águas do Pacífico, mas no mundo inteiro está mais ou menos acontecendo isso. Quando você tem isso, você tem uma alternância do tipo de pragas e doenças que atacam as culturas, porque lugares onde deveria estar seco estão úmidos por muito tempo seguido. Lugares onde deveriam estar úmidos por algum tempo estão secos por muito tempo seguinte. E aí pragas e doenças começam a fazer uma migração, uma mudança. Os bioinsumos atendem também, ou vocês já começam a pesquisar como os bioinsumos e a biotecnologia pode também fazer essa, não diria transgressão, mas essa exportação da tecnologia com a mesma exportação que pragas e doenças vão se mudando para sobreviver. Perfeitamente. Nesse momento que nós, desde novembro, né, outubro, novembro, nós vamos passando por essa seca, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, parte do Paraná, várias regiões com a estiagem. Falando na cultura de soja como exemplo, para ficar um pouco mais fácil para o nosso público, o ácaro, por exemplo, e a trips foram as pragas que mais se ambientaram nesse processo de temperatura alta e falta de chuva. Então, a multiplicação de ácaros e trips foi a um ponto de que só o produto tradicional, o produto químico registrado, tudo, mesmo assim ele não tem o combate efetivo na seu percentual de 100%. Ou seja, a inclusão de Bovéria, por exemplo, né, é um dos mecanismos de bioinsumo associado a esse químico. Você tem a baixa população e o controle e o manejo. Por isso a importância da associação do manejo. Coloquei aqui o exemplo de ácaro e trips. São diversas outras pragas que têm a tendência, como você muito bem disse, no momento de que eu tenho um estresse hídrico ou às vezes o excesso de chuva. Por exemplo, o ácaro branco, o excesso de chuva faz com que ele tenha uma persistência maior. De novo, eu preciso trabalhar com esses produtos bioinsumos para manter esse manejo. O produto bioinsumo talvez não controle sozinho e o produto químico também não. A importância da associação desses dois produtos. Hoje nós temos aí um crescimento global de praticamente 2 dígitos em relação à utilização de bioinsumos e biotecnologia. Isso se deve à eficiência desses produtos? É uma pergunta um pouquinho complicada. A cobrança da sociedade pela não utilização de produtos químicos ou uma tendência natural para maior controle de pragas e doenças? Isso porque o agricultor, às vezes, se fixa na primeira pergunta, que agora eu vou tentar dar uma explicação para a minha linha de raciocínio. O agricultor, às vezes, esquece de seguir determinadas regras e usa de forma pesada demais alguns controladores para pragas e doenças. E aí as pragas e doenças vão se modificando, porque elas, na verdade, eu sempre digo aqui, ninguém quer passar a mão na cabeça de praga e doença, mas o que elas estão fazendo é como nós, elas estão cuidando da sua sobrevivência, né? Os bichos estão para cuidar da sua sobrevivência. E aí, porque também nós tivemos como solução para a agricultura, na parte de solo, a agricultura verde, que trouxe o NPK. E hoje, além do nitrogênio, fósforo e potássio, nós temos micronutrientes que são pesquisados e utilizados nas diversas fases de crescimento das plantas. Quando a gente fala em pecuária, a gente está falando num tripé. Genética, sanidade e... Genética, sanidade... Qual o terceiro? Perdi aqui agora. Bom,
mas são 3. No caso da agricultura, essa evolução e esse trabalho de evolução, ele trabalha junto com o solo e a planta, né, e o meio ambiente, porque é genética, sanidade e nutrição. Agora eu acabei de lembrar. Porque se você tem genética, mas não tem sanidade, na pecuária não adianta nada. Tem nutrição e tem genética, não tem sanidade, não adianta nada. Você tem que ter os 3. Como é que funciona esse equilíbrio de evolução para melhorar a produção com qualidade e utilizando menos ingredientes químicos para a agricultura? Perfeito. Esse conjunto, né, começou a ser estabelecido nos últimos 20 anos, principalmente com relação ao potencial genético dos materiais. Então, nós temos que vangloriar aí os pesquisadores da parte de genética, né, que veio com esses potenciais altíssimos de produtividade de diversos cultivos. A gente, claro, sempre cita aqui a soja e o milho, né? O milho nós não comentamos, mas chegando até a 600 sacas por hectare de potencial produtivo genético aqui no Brasil. Então, esses potenciais genéticos faz com que o manejo dessas pragas, doenças e plantas daninhas precisam ser mais assertivos, porque o ganho de produtividade ou deixar de perder essa produtividade passa a ser super interessante. Então, só a utilização com aqueles produtos, eu posso perder às vezes 15, 20, 30% da produção, mas não porque os produtos são ruins, jamais. Os produtos são excelentes, é que o potencial genético aumentou muito, de uma alavancagem muito alta. Então, isso faz com que eu comece a associar esses produtos. E, ao mesmo tempo, a indústria, né, veio evoluindo e a pesquisa evoluindo a tal ponto de que os produtos, como as Zospiriros, o Rizobio, que são tão importantes, foram os primeiros, a Nomburia, né, os primeiros biológicos conhecidos, passa a ter agora produtos solubilizadores, como você bem comentou, de fósforo, né, produtos para manejo, como a gente comentou, a Bovéria, para manejo de ácaro, de trips, produtos para estimular a planta, aumentar o sistema radicular. Então, isso faz com que a planta mantenha aquele potencial produtivo. Então, a evolução da indústria na pesquisa e no lançamento de produtos muito mais concentrados, 2 vezes 10 elevado a 9, então são milhões de bactérias ou de fungos dentro de uma embalagem. Isso faz uma segurança muito grande para o produtor. Formas endósporas, o que é isso? É um fungo ou uma bactéria que está indo numa formulação que ele pode ser colocado dentro do tanque, dá uma garantia para o produtor aplicar depois, né? Fazer misturas, associações do tanque. Então, tudo isso, essa evolução faz com que a segurança desses produtos bioinsumos tenha uma segurança tão quanto os produtos que eram tradicionais na utilização. Pois é. Muito boa a nossa conversa, mas é duro colocar isso na cabeça das pessoas que têm um pensamento único e acham que tudo é agente químico, que se produz mais porque dá hormônio para frango, dá hormônio para... Não é nada disso, gente, não é nada disso. É tecnologia de primeira. E como você bem explicou, e na agricultura também, assim como na pecuária, as coisas têm que trabalhar em conjunto. A planta tem que ter saúde, a terra tem que ter nutrientes para a genética poder expressar a sua melhor forma naquilo que vem a ser o produto final, seja milho, seja trigo. Importante que você lembrou aí, 600 sacas de milho por hectare, né? Isso é o que o Brasil produz hoje. Antigamente, quando eu era criança, milho era... tinha uma plantaçãozinha de milho lá em qualquer fazenda ou sítio, mas era coisa rara. Era mais para alimentar os animais e tal, para utilizar um pouco na indústria. Hoje nós temos primeira safra, tínhamos a safrinha, que já é a segunda safra, e no milho também, que eu estou falando, no Nordeste, como eu já citei, nós estamos indo aí para a terceira safra, que é uma nova safrinha no Nordeste, aproveitando condições de microclima, de solo e de tecnologia genética. Muito bom, Eric. É isso. Eu que agradeço. Para quem quiser saber mais sobre vocês, é uma empresa suíça, né, que você falou? Suíça. Isso, Andermatt está disponível no site, né? Inclusive lá tem um WhatsApp que realmente funciona, né? Vocês podem acionar, sempre cai para um colaborador da Andermatt, né? É gerenciada aí pelo nosso CEO Carlos Garjardoni, e tem uma equipe gigantesca no Brasil, todos os DMs, os RTVs de todo o Brasil, para dar o maior suporte. A Andermatt está à disposição no Brasil, é uma empresa nova, jovem no Brasil, mas uma empresa muito grande e conhecida fora do Brasil, e a gente espera aqui ser uma das maiores empresas do Brasil na linha de bioinsumos, a Andermatt. Obrigado pela oportunidade. Aliás, você citou, inclusive, que foi a primeira a ser certificada ou autorizada a produzir bioinsumos para a agricultura europeia.
Eu é que te agradeço a boa conversa aqui, as informações que trouxemos aqui e até breve aí com mais novidades. E um bom 2024, ótimo para você que está só começando, né?